Se você está guardando dinheiro, mas ainda não tem uma estratégia clara para multiplicar o seu patrimônio, você provavelmente está perdendo muitas oportunidades e também tempo. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como que você pode criar uma carteira de investimentos pensando ao longo prazo. Meu nome é Gustavo Augusto e você está no meu espaço, onde nós conversamos sobre dinheiro e liberdade financeira. E se você, assim como eu, é apaixonado por esse assunto, eu recomendo que você curta meu canal, ative as notificações, porque toda quinta-feira às 8 horas eu estou aqui no YouTube com um vídeo novo para trazer mais informações sobre esse tema para você. Para a gente iniciar esse vídeo, vamos começar a falar do porquê que você deve pensar no futuro. Porque investimento, ao meu ver, é uma visão de longo prazo, ou seja, maior será o poder dos juros compostos. E o que eu quero dizer com isso? É que quanto antes você começar, menos esforço você terá que fazer lá no futuro. Como eu gosto de trazer muitos exemplos aqui no canal, imagina o seguinte: se você investir R$200 por 30 anos por uma taxa de 1% ao mês, isso significaria que você, em 30 anos, você teria R$200 mil investidos. Ou seja, você teria desembolsado R$72 mil do seu bolso e o restante desse dinheiro seria oriundo dos juros do investimento que você fez. Então, pensando nisso, eu gostaria de te explicar o que seria uma carteira de investimentos, porque o foco do meu canal é ensinar o básico de finanças para as pessoas, e muitas pessoas ainda não têm conhecimento do que é uma carteira de investimentos. E uma carteira de investimentos nada mais é do que uma cesta de ativos. E que ativos que seriam esses? Seriam os ativos que você mais gosta. Por exemplo, poderia ser ativos de renda fixa, como CDB, Tesouro Direto. Você também poderia ter ativos de renda variável, ações, fundos imobiliários, criptomoedas, ETFs, ou seja, uma carteira de investimentos ela é composta por diferentes ativos financeiros. E uma carteira de investimentos, basicamente, ela deve seguir uma premissa. Primeiramente, o investidor ele precisa saber qual que é o objetivo daquela carteira de investimentos. No meu caso, eu tenho uma carteira de investimentos pensando na minha aposentadoria, ou seja, eu vou procurar por ativos que me defendam e que me tragam rendimentos para que eu possa usufruir lá na minha aposentadoria. O investidor também ele precisa saber qual que é o seu perfil de risco, porque quando você sabe qual que é o seu perfil de risco, você começa a entender quais são os ativos que você vai colocar dentro da sua carteira. Então, basicamente, existe 3 perfis de investidor, que seria o conservador, o moderado e o agressivo. O conservador é aquele investidor que ele não aguenta ver volatilidade, ou seja, ele não consegue ver a sua carteira desvalorizando. Então esse investidor ele precisa procurar por ativos de renda fixa. O segundo perfil, que é o moderado, ele já é uma junção do conservador com o agressivo. Esse investidor ele consegue ver um pouco de volatilidade na sua carteira, ele consegue ver a sua carteira se desvalorizar um pouco e por isso ele assume um pouco mais de risco, ou seja, ele vai para ativos que têm um pouco mais de risco, como por exemplo fundos imobiliários, ou talvez ações em setores mais defensivos, como por exemplo eletricidade, que são ações que não têm tanta oscilação de preço. E o terceiro perfil é o arrojado. O arrojado é aquele investidor que ele consegue ver uma grande volatilidade na sua carteira. Esse investidor, sim, ele consegue estar diversificando mais os seus ativos em criptomoedas, ações e fundos imobiliários, porque ele consegue de uma certa forma dormir tranquilo com aquela volatilidade. Então é muito importante você entender o seu perfil de investidor para que você faça uma carteira de investimentos com o seu perfil. Hoje o meu perfil de investimento é arrojado, porque dentro da minha carteira de investimento eu trabalho com diferentes ativos, como por exemplo ações, fundos imobiliários, tenho criptomoedas. Então o meu perfil, depois de muito tempo estudando e conhecendo os ativos, eu migrei do conservador para o agressivo, porque eu entendo que essa categoria hoje, ao meu ver, é a melhor para o meu perfil. Então você precisa montar uma carteira pensando como se fosse um time de futebol, porque cada ativo ele vai ter uma função diferente dentro da sua carteira. Alguns ativos vão defender a sua carteira, outros ativos irão fazer o meio de campo da sua carteira e outros ativos farão o ataque. Ou seja, o ideal é você conseguir fazer uma carteira balanceada para que você consiga cumprir os seus objetivos finais. E falando de objetivos, o terceiro ponto é você definir quais são os seus objetivos. E, obviamente, uma carteira de investimentos, você vai ter objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Quando a gente fala de objetivos de curto prazo, nós estamos falando de um objetivo de até 1 ano. Ou seja, quero fazer uma viagem, ou quero trocar de carro, ou quero fazer alguma coisa no próximo ano. Então, você pode montar uma carteira de investimentos para que você consiga, dentro desse prazo, conseguir conquistar o que você deseja. Os objetivos de médio prazo são aqueles objetivos que duram até 5 anos. Então, por exemplo, quero comprar uma casa daqui a 5 anos, ou pretendo me casar
né? Você pode montar também uma carteira de investimentos pensando nesses objetivos. E nós temos os objetivos a longo prazo. Eu gosto mais de trabalhar com objetivos a longo prazo, especialmente no quesito aposentadoria. A minha carteira hoje, ela gira muito na questão de longo prazo. E longo prazo para mim é de 10, 15, 20 anos. Ou seja, todas as compras que eu estou fazendo hoje na minha carteira de investimentos, eu espero recolher frutos para daqui 15 a 20 anos. Então é uma grande diferença entre cada um dos objetivos que você vai construir com a sua carteira. Mas Gustavo, eu posso ter diferentes carteiras? Sim, você pode. Inclusive, eu faço isso. Na minha carteira de investimentos para o curto prazo, que é até 1 ano, eu utilizo, por exemplo, as caixinhas do Nubank. Por quê? Eu não quero colocar esse dinheiro que eu vou precisar daqui a 1 ano em risco. Já a minha carteira de longo prazo, eu já concentro mais em ações, em fundos imobiliários, porque eu acredito que esses ativos eles vão me trazer mais dinheiro ao longo do preço, mas também eles vão me trazer mais volatilidade. Ou seja, eu posso ver essa carteira se desvalorizando, mas eu sei que ao longo do tempo, esses ativos que eu estou escolhendo, ele vai me colocar dinheiro no bolso e vai me trazer dividendos. Já nessa carteira, por exemplo, que eu tenho na caixinha do Nubank, eu já coloco em ativos que são de renda fixa, atrelado ao CDI, porque eu sei que ali eu não vou ter nenhuma dor de cabeça, eu não vou ter nenhuma volatilidade implícita ali dentro daquele investimento. Então o que eu gosto de deixar sempre uma dica para você é o seguinte: sem objetivo, você não tem uma carteira de investimento, você simplesmente está espalhando o seu dinheiro. Ou seja, você precisa parar e definir quais são os seus objetivos. E como que eu distribuo os meus investimentos dentro dessa carteira? Eu não estou aqui para falar exatamente o que é para você fazer com o seu dinheiro. Cada um tem a sua metodologia, cada um sabe o que é melhor para si. Mas o que eu posso falar para você é o seguinte: nunca coloque os ovos na mesma cesta. É muito comum, quando eu dou consultorias, perceber que a grande maioria das pessoas que eu estou analisando a carteira, elas estão muito concentradas em um único ativo. Ou seja, se aquele ativo, por qualquer razão, ele der problema, a pessoa ela está fadada a perder todo aquele capital investido. Então, eu gosto muito de diversificar os meus investimentos. E não só aqui no Brasil, eu diversifico em categorias de investimentos, ou seja, dentro da renda fixa e dentro da renda variável. E eu também pego essas duas grandes categorias e eu coloco para fora. Ou seja, eu gosto também de ter renda fixa e renda variável no mercado americano. Além disso, eu invisto também bastante em criptomoeda, especialmente Bitcoin. Eu tenho até um vídeo muito interessante, se você não sabe o que é o Bitcoin, vou deixar aqui recomendado no card para que você assista e veja a minha análise sobre o Bitcoin. Mas ali no Bitcoin também eu estou diversificado, porque eu não tenho esse investimento dentro do Brasil. Eu tenho, obviamente, uma hard wallet, onde eu concentro todos esses Bitcoins em minhas mãos. Então, para dar um exemplo e ficar muito ilustrado, eu gostaria também de deixar recomendado aqui nos cards um vídeo onde eu falo especificamente sobre a carteira do canal e como que eu divido ela, e também da minha carteira pessoal. Mas, como eu disse, cada investidor vai saber o que é melhor para você. Então, por exemplo, se você é um cara mais conservador, talvez você tenha que ter tudo em renda fixa. Se você é um cara moderado, talvez você tenha que ter 80% em renda fixa e 20% na renda variável. Talvez se você já é um cara mais agressivo, você pode ter 20% em renda fixa e 80% na renda variável. Isso é definido de pessoa para pessoa, de investidor para investidor. Então, já que estamos falando a longo prazo, vamos conversar sobre como nós podemos escolher os melhores ativos aí para você ter um resultado satisfatório a longo prazo. O primeiro que eu gostaria de falar é o Tesouro IPCA. Eu tenho esse título, gosto bastante. Por quê? Porque o Tesouro IPCA ele está atrelado à inflação, ou seja, eu nunca vou perder dinheiro para a inflação. Então, eu costumo comprar esse título a longo prazo. Hoje, por exemplo, eu tenho comprado na minha carteira títulos do IPCA que vencem em 2045. Tenho outros também que já estão vencendo agora em 2026, mas conforme essas taxas elas vão subindo e no momento atual que nós estamos, elas estão muito altas e muito atrativas, eu vou comprando esse tipo de investimento. Mas a minha preferida são as ações e os fundos imobiliários, ou seja, quase 50% de tudo que eu invisto eu destino a ações e fundos imobiliários, porque eu acredito que esses dois ativos a longo prazo são os ativos que mais vão trazer dinheiro para o investidor. E quando eu compro esses ativos, eu não estou preocupado na volatilidade, ou seja, no sobe e desce. Eu estou preocupado no rendimento, o quanto que esses ativos vão trazer de rendimento para minha carteira, para que eu possa ter mais dinheiro para poder reinvestir e engordar essa carteira de investimentos. Um tópico bastante comentado quando a gente fala sobre carteira de investimentos é referente a rebalanceamento. Eu não gosto muito de rebalancear a carteira, tá? Eu utilizo rebalanceamento com o meu caixa de oportunidade. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas pessoas que quando uma empresa ela dispara no valor, eles acabam realizando um lucro para comprar uma outra. Eu não gosto muito dessa estratégia porque, como eu te disse, eu estou preocupado
na renda passiva da minha carteira. Ou seja, eu quero saber o quanto de dinheiro eu consigo colocar no meu bolso. Eu não estou preocupado na venda daquele ativo para fazer dinheiro. Nada errado nisso, mas essa é a minha estratégia. Eu costumo ver a minha carteira de 3 em 3 meses, fazer uma análise para saber se os ativos que eu tenho, eles estão me trazendo os rendimentos que eu julgo certo estar recebendo. Caso os rendimentos eles estejam de acordo, eu tô pouco me importando com o valor de tela que está aparecendo, porque eu não vou vender aquele ativo só porque ele subiu, e eu também não vou vender aquele ativo só porque ele desceu, a não ser que ele perca algum fundamento. Aí sim, se ele perder um fundamento, eu faço o rebalanceamento. Então, para explicar um pouquinho sobre o rebalanceamento que eu faço, em alguns momentos de mercado, quando o mercado ele cai muito rápido, eu desbalanceio o meu caixa, ou seja, eu pego aquele meu caixa de oportunidade e eu queimo ele para comprar novos ativos. E aí, conforme passa esse tempo, eu reabasteço esse caixa, seja com dividendo, ou seja com novos aportes ali no meu caixa, para quando chegar um novo momento eu ter dinheiro e comprar esses novos ativos. Porque em momentos de volatilidade, quando o mercado cai muito rápido, quem tem dinheiro é rei. Lembre-se sempre disso. Eu sempre gosto de ter pelo menos 20% da minha carteira em caixa para eu aproveitar oportunidades. Porque o senhor mercado, ele dá muitas oportunidades, só que as oportunidades elas só vão ser pegas por quem estiver preparados. Então, o que você deve evitar numa carteira a longo prazo? Bom, primeiramente eu tenho que falar sobre os criptoativos, porque muita gente entra em criptoativo achando que uma altcoin, por exemplo, ela vai valorizar 10 vezes, 50 vezes, 1000 vezes. Isso pode acontecer? Sim, isso pode acontecer, mas você precisa tomar um cuidado muito grande, porque na grande maioria das vezes isso não irá acontecer. Eu tenho criptomoeda? Já falei que sim, eu tenho. Só que a minha carteira de criptomoeda, ela está pautada em apenas 2 ativos, Bitcoin e Ethereum. E os outros 10% que eu tenho são para eu aprender um pouco mais sobre blockchain. Então, ao meu ver, esses 2 ativos sim, eles são válidos, mas as outras moedas alternativas é só se você quiser fazer um trade curto, 1 mês, 2 meses, não mais do que isso. Outro erro muito comum que eu já cometi muito é deixar todo o dinheiro parado na poupança. Entenda de uma vez por todas, se você deixa o seu dinheiro parado na poupança, você está perdendo dinheiro. A poupança, geralmente ela rende menos do que a inflação. Então, se você deixar o seu dinheiro parado lá, na realidade, você está perdendo dinheiro. Não faça isso. E o terceiro ponto é você mudar de estratégia. Uma vez que você definiu a sua estratégia, você ficar mudando a sua estratégia. Eu vi um vídeo do fulano, do ciclano, ele falou para fazer isso, falou para fazer aquilo, e você começa a copiar outras pessoas e você perde o seu foco principal. Então, ao meu ver, ficar mudando muito de estratégia, ele é um erro. O importante é você entender qual que é a sua estratégia, conhecer ela e aplicar sempre que necessário. Então, para a gente poder concluir essa aula, montar uma carteira a longo prazo, ao meu ver, ela é mais fácil do que se parece. O importante nessa jornada é você ter clareza do que você realmente quer e você se conhecer como investidor. Você saber qual que é o seu perfil, o quanto de risco, o quanto que você aguenta tomar porrada para que você veja aquele teu investimento crescer. E eu tenho certeza que sabendo essas 2 coisas e fazendo tudo com constância, o seu eu do futuro, ele vai te agradecer. Porque com toda certeza você vai conseguir criar uma carteira de investimentos boa que vai te trazer liberdade financeira. E agora eu queria saber de você o que você achou dessas informações. Você já tem uma carteira de investimentos? Escreve aqui para mim aqui abaixo. Se você tiver qualquer dúvida relacionada a esse tema, vai ser muito legal poder trocar uma ideia contigo aqui abaixo nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu recomendo que você curta esse vídeo e que você também curta o meu canal e especialmente toque aí no sininho para você ser notificado sempre que um vídeo novo ele entra no ar. Todas as quintas-feiras eu estou aqui no YouTube às 8 horas da noite para te ensinar mais sobre dinheiro e liberdade financeira. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, fui!